Pronto, boa noite, boa tarde, bom dia, porque isso aqui depois vai ficar gravado aqui no meu IGTV. Olha, a doutora Valdilene já aqui, pontualíssima. E aí a gente está esperando um tempinho para que o Instagram entregue, né? A mais contas aqui. E a gente vai bater um papo, gente, maravilhoso, com uma mulher extraordinária. Todo mundo aqui conhece um pouco dela como uma militante, como uma mulher atuante em defesa da mulher, sobretudo na questão do combate à violência doméstica e familiar. Mas também a gente vai conhecer um pouquinho da Valdilene, por trás dessa mulher, não é? De como foi formada, de como foi forjada essa mulher, né? Um pouquinho da sua história. Claro que vamos entrar nos direitos, vamos entrar nas questões que ela tão bem batalha, tão bem milita, mas também vamos conhecer aqui nessa série, nessa live de hoje, um pouquinho da mulher, da pessoa Valdilene, porque essa série que me dá muito prazer, Mulheres que Inspiram Mulheres, tem passado por aqui mulheres extraordinárias, que têm contribuído, não é, com a vida, impactado a vida de muitas mulheres, e a minha também. Então, cada uma que está passando por aqui me fortalece, impacta a minha vida, e espero que a de vocês também. Olha, Jeane chegando por aqui, Jeane Lima, um beijão, querida. Cândida Regina, doutora Cândida Regina Braz, maravilhosa. Maria Sueli, boa noite. Quem chegou por aqui também. Claudiene Santos, olha aí a mulherada. E quem for chegando aqui, vou fazer um pedido. Além de soltar os coraçõezinhos, né, que eu amo coração, eu quero que vocês peguem essa setinha que está aqui e indique aí, mande para 5 pessoas para participar dessa live aqui que vai ser maravilhosa, que vai ser extraordinária. Isso mesmo, não é? Quem conhece Valdilene sabe como ela é maravilhosa e tem muita coisa que a gente vai descobrir aqui também um pouquinho dela. Então, assim, convido vocês a convidarem outras pessoas, certo? E manda o coraçãozinho, que eu amo o coração, senão Isabel fica carente aqui sem esse coração de vocês. Aperta o coraçãozinho e manda também para outras pessoas, certo? Então já vou chamar a Valdilene. Quem mais aqui está entrando? Entrou aqui, eu não falei o nome. Deixa eu ver, Batatop. Olha, a melhor batata de Aracaju. Muito bem, vou entrar aqui. Olha, Sandra Cavalcante. Muito bem, meu maridão, Rui Souza. Eita, só mulheres, ó, tirando o Rui, só mulheres maravilhosas estão chegando por aqui, viu? Sandra, um beijão. Sandra, que lá faz parte da assessoria da deputada Gorete Reis, que também passou por aqui com uma história belíssima, não é? Então, gente, aperta o coração. Boa noite, Catarina, lá da Batatop. Aperta o coração e convida outras pessoas. Larissa Dalvo, um beijão, Larissa, aqui também, outra mulher maravilhosa. Convida quem for chegando, convida outra amiga, no mínimo 5 amigas para participar dessa live aqui, que vai ser um divisor. Olha, muita informação, muita coisa boa. Já vou até convidar ela para ela entrar aqui, começar o nosso bate-papo. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui o Instagram. Já está aqui Valdilene. Social. Todo mundo, ela tem vida própria. Já enviei, Cândida está dizendo aqui. Opa, maravilha! É nós aqui. Olha, minha amiga aí maravilhosa. Como olha, vamos? gente, já está aqui. Olha que linda. Olha, Valdilene, deixa eu dizer a sua live, que ela também, depois ela vai falar um pouquinho das lives que ela está fazendo. E tem uma live que é um sucesso, viu, para maiores de 18 anos, dia de sábado. Depois ela vai contar também. Ela está fazendo as lives e eu vi que ela faz esse projetor. Aí eu mostrei, né, a Rui, eu disse, Rui, que bacana a ideia. Achei massa. Olha que lindo, tá lindo. Mulheres que inspiram mulheres. E você é uma inspiração. Quero dizer logo de antemão do prazer de lhe receber. Né, doutora, você sabe, eu falo com muito gosto com a boca doutora, porque uma mulher negra chegar a ocupar, a exercer uma profissão tão maravilhosa, né, e que por muito tempo nós não tínhamos mulheres nessa área, então a gente tem que tirar o chapéu para você, porque eu sei que também
deve ter tido muitos desafios para você chegar onde você chegou. Deixa eu fazer aqui uma apresentaçãozinha, só um breve currículozinho, só uma introdução para vocês saberem quem é a doutora Valdilene Oliveira Martins. Ela é advogada criminalista, especialista na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica. Também, me corrija aí se a minha pesquisa estiver errada, também é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, também é palestrante, feminista, ativista negra, é referência técnica de políticas para as mulheres da Secretaria Estadual da Inclusão e do Trabalho, é mãe, é mulher, é maravilhosa. Eis aqui, Valdilene Martins. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Isabel, muito obrigada. Eu quero agradecer o espaço, o convite que você me fez. É uma honra estar sempre falando com você. E você também é uma mulher que inspira, né? Então eu vou conversar muito à vontade com você. E muito obrigada. Eu tenho a agradecer o espaço, né? E agradecer a todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Com certeza. Rambinho chegando, Netinha. Gente, quem for chegando, aperta o coração e convida outras pessoas. Olha, todo mundo conhece, como eu sempre falo aqui, as pessoas conhecem você, esse seu lado, né? Da militância, do engajamento, né? Que é muito importante e que a gente precisa muito, e a gente vai falar isso depois, principalmente nesse momento do isolamento social. E aí, ó, Datatop está dizendo que o futuro é feminino. Yes! Também acredito nisso. E aí, o que acontece? A gente sabe que nesse momento que a gente está vivenciando, há um aumento do número de agressão, da violência contra a mulher. Mas, antes de a gente entrar nisso, e aí uma coisa que eu sempre faço aqui, sabe, Valdilene? Eu quero mostrar, não só a profissional, mas eu quero mostrar também como é que você chegou nesse momento. Antes de você ser advogada, antes de ser administradora, professora, palestrante, como foi que você chegou no direito? Não é? Como foi que a menina, a garota, a mulher decidiu por essa área maravilhosa? Me conta aí. Na realidade, desde pequena eu achava assim, eu tinha algumas coisas na minha cabeça que eu não concordava, só que assim, não tinha um conhecimento técnico de dizer assim, é errado homem maltratar mulher por conta disso e disso. Eu só achava errado. Eu achava errado eu não ter a mesma liberdade que meu irmão. Eu achava errado, entendeu? Eu não poder brincar com as coisas que ele brincava. Então, eu achava errado, mas eu não tinha assim dizer. É por isso, por isso e por isso. Eu simplesmente achava errado. E eu fui uma menina que eu brigava muito, eu apanhei muito em casa, eu era muito assim, sempre diferente da minha outra irmã, que eu tenho uma irmã um pouco mais, uma idade diferente, 2, 3 anos que eu. E, assim, ela é completamente diferente, bem comportada, bem calminha, estudiosa, sabe? Assim, aí a gente era, assim, bem diferente. E eu tinha um irmão que eu me identificava mais com ele. Brincava com ele, sabe? Eu tinha mais afinidade com as brincadeiras dele. Achava tudo muito mais fascinante e muito mais interessante. Então, eu sempre tinha isso na minha cabeça, de que eu ia crescer e ia fazer alguma coisa para mudar essas coisas que eu não concordava. Só que assim, se você me perguntar, eu não tinha ideia nenhuma de nada, não tinha ideia nenhuma de usar nenhuma profissão, eu não tinha ideia nenhuma. Tanto é que a primeira profissão que veio na minha cabeça foi serviço social. Eu até cheguei a entrar na UFES, por serviço social, porque eu achava também o serviço social é uma forma, né? É uma forma de você também mudar o social. Mas depois eu não continuei, ainda fiz economia. Aí foi que eu me formei em administração e depois direito. Eu me formei em direito, mas foi uma coisa assim mais por acaso. Mas aí eu percebi mesmo que direito era a via mais correta que eu ia usar para fazer tudo aquilo que eu já vinha fazendo. Que eu já fazia desde eu pequena, assim, porque eu convivi com violência doméstica desde pequena, eu via muito na minha casa. Então, assim, eu tenho lembranças de quando eu tinha 4 anos de idade, você tá entendendo? E eu achava assim, eu dizia, eu vou crescer, eu vou tirar minha mãe daqui, eu nunca vou deixar isso acontecer comigo, e toda mulher que eu conhecer que passar por isso, eu vou ajudar. Eu tinha tudo isso na minha cabeça, agora como ia fazer, não tinha. E aí eu fui crescendo. E quando eu vejo hoje a minha vida passada, eu vejo que... eu não sabia. Eu vejo assim, que tudo que a vida toda que eu fiz, eu sempre fiz isso, eu sempre ajudei essas mulheres. Você tá entendendo? Sempre. E era uma coisa assim, era rotina da minha vida. Não era uma coisa assim de dizer, ela é ativista, não. Era rotina, eu sempre fiz isso. Porque eu sempre achava errado.
eu falava assim, como é que você aceita? Como é que você concorda? Minhas amigas que tinham namorados, entendeu? Assim, que elas não faziam determinada coisa, mas por quê? Isso é um absurdo. Tá entendendo? E, consequentemente, eu não ficava com os namorados justamente porque eu não aceitava essas coisas, entendeu? E aí, então, quer dizer, na realidade eu sempre fui ativista. Na realidade foi. E o direito Então, entrou na verdade, Valdilene, você sempre por uma teve via, assim. você... Oi? Na verdade, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ok? Tá ok. Tá ouvindo? Tem um delayzinho aqui, né? Um delay, aquela tremidinha que ela demora para chegar. Olha, tem aí Mariana chegando, Tatiana e Dantas aqui também. Mariana, teve uma que passou aqui rapidinho e diz assim, cheguei a tempo. Então, quer dizer, quando você olha para você, você, na verdade, você já via aquilo, ainda não tinha compreensão, mas já sentia, não é? Isso. E aquilo lhe incomodava. Na verdade, você Me queria incomodava. fazer algo, questionar aquele sistema ali, que mesmo enquanto criança, né, que você ainda não entendia, mas você já se sentia incomodada com aquilo. Né? E aí você foi para a assistência social, foi isso que deu uma cortada? Foi. Eu ainda cheguei a fazer um período, depois eu vi que, assim, não era aquilo, sabe? E eu fiz, aí você vê como são as coisas, como eu não sabia o que eu queria, de fato. Eu não sabia. E isso acontece muito com as pessoas jovens, 18, 19 anos, a gente exige muito deles. Às vezes você não sabe qual a profissão que você quer. Aí eu fiz economia na UNIT. Eu fui fazer aqui na UNIT, que na época era FIT, aí. Faculdade de Tiradentes, de tanto tempo. Aí eu comecei a fazer economia. Isso, aí eu comecei a fazer economia. Eu digo que eu sou do século passado. Ô, Val, Val, oi, tô ouvindo. Dizendo aqui que a sua imagem está um pouquinho, tá travando. Tá travando aí sua imagem. Ó, mas eu tô vendo tudo ok aqui, tá viu? Eu tô vendo um pouquinho turvo, mas tá ok, né? Mas vamos lá, tô ouvindo, beleza. Vamos ver. Lene, Maria Divânia, Ana... Deixa eu ver aqui quem foi que disse aqui, Duas Potências, deixa eu ver. Eita, foi tanta gente aqui. Mônica Aquino disse Duas Potências, acho que também é sua amiga. Enfim, então aí você, no século passado, né? Você no século passado, você... Ainda na FIT, começa aí, volta aí a esse ponto. Aí na UNIT eu fiz economia, mas também não terminei o curso. E aí o que aconteceu? Nesse período que eu estava fazendo curso de economia, foi quando minha mãe se separou do meu pai. E depois de muita luta, que eu ficava, sabe, torcendo muito que ela separasse, para acabar com tudo, sabe? E foi muito difícil. E aí eu fui morar com ela, né, no Conjunto Orlando Dantas, e aí ficou tudo mais difícil, eu não tinha carro para ir para a UNIT, era muito para a FIT, né? A faculdade era muito mais difícil e eu deixei de estudar. Mas eu já trabalhava, eu já era funcionária pública nessa época, e eu tive um emprego muito bom, minha mãe também trabalhava, e a gente continuou, assim, eu morando com ela, só eu e ela. Aí pronto, aí foi depois quando chegou eu não me lembro que ano foi isso, não sei se foi 86, foi por aí, 86 mais ou menos. E aí quando foi em 91 foi que eu conheci meu marido, e aí foi que a gente casou em 92, e eu continuei morando perto de minha mãe, e depois que a gente estava casado foi que a administração. Sim. Me formei em administração e assim, porque a gente fez um acordo. Deu fazer uma faculdade e depois ele fazer a dele. Aí eu fiz a administração e depois ele disse, eu só quero fazer direito. Aí eu disse, então vamos. Aí eu ficava estudando com ele, ele fez direito, ele disse, vamos fazer vestibular comigo para me ajudar, para me estimular. Aí eu fiz vestibular com ele, passei com ele, que na época era vestibular, né? E aí aí ele disse, vamos estudar comigo o primeiro período, porque tem muito tempo que eu estou sem estudar e fica difícil para mim, que ele trabalhava de plantão, né? Aí eu fiz o primeiro período com ele, quando eu digo, agora eu vou sair. Não, vamos fazer. Aí quando chegou no segundo período, pronto, eu digo, agora eu não deixo mais. E aí a gente se formou junto, ele se formou, eu me formei, eu me formaria antes dele, porque eu já tinha nível superior, né? Mas aí eu fiquei fazendo poucas matérias para me formar junto com ele. E aí a gente se formou em direito junto, e pronto, eu sempre usei tudo que eu tenho para esse combate e enfrentamento. Eu tenho histórias assim, de colegas, de amigas, que eu sempre ficava no pé, né? Para não viver esse tipo de relacionamento, para separar desses maridos, para não deixar eles fazerem. E depois, com o direito, pronto. Com o direito foi que eu botei a mão na massa mesmo, direto. Foi a ferramenta que você foi precisava. A ferramenta principal. Deixa eu limpar aqui. Eu tô achando que a minha câmera tá. Olha, ruim. Tá escura, Val. A água tá escura. Eu acho que é por causa daqui, que aqui é branco. Como aqui é branco, acho que fica escuro.
Entendeu? Como o cartaz aqui é branco. Isso, deve dar uma refletida. Meu fundo aqui é branco, mas pode estar dando alguma... Mas é porque ele é branco e tem luz. Sim. No seu, é verdade. Enfim, mas aí você se forma, né? Você sempre veio, quer dizer, você já era uma mulher, né? Ainda quando nem tinha conhecimento do direito, mas já tinha aquela inquietação, né? De Sim, questionar as coisas. No direito, aí você já encontra essas ferramentas, já ajuda outras amigas, já está ali envolvida naquelas relações de amizade, onde as amigas já passam por aquela situação, né, de mulheres sofrendo abuso, aquilo, você se envolve com aquilo, e aí cada vez mais vai crescendo. Você se forma, e aí? O que é que acontece quando você se forma? Você já ingressa, já parte mesmo, Pronto, já parte mesmo para essa linha, já identifica que você gostaria de trabalhar com esse nicho, vamos assim dizer? Ainda não, porque assim, eu não tinha vislumbrado o direito como um caminho para fazer esse tipo de coisa. Aí o que foi que aconteceu? Eu adorava direito tributário da faculdade. Eu queria ser tributarista, sabe? Tanto é que eu fiz a minha OAB, eu fiz o exame da ordem tributária. Era um direito que eu comecei sem gostar, mas eu fiquei fascinada. Era um direito que eu queria exercer mesmo. E eu tenho um irmão que é advogado, meu irmão é advogado há 30 anos já. E aí ele já era advogado há muito tempo, mas assim, ele fazia muita coisa que eu ajudava ele, sabe? Sim. A peça, digitar, essas coisas. E nós tivemos um processo muito longo, de anos, um processo de 7 anos. Começou em 2001, terminou em 2008, um processo dele que eu ajudei ele nesse processo todo. Então, assim, eu já tinha um convívio com ele, né? Nesse sentido do direito. E aí eu comecei, quando eu me formei em direito, aí surgiu essa oportunidade de eu fazer parte da Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Eu recebi um convite, eu não sabia nem o que era, aí eu fui. Aí, à medida que as coisas foram acontecendo, é uma forma de viabilizar isso, aí fui vendo, né? Mas assim, quando eu vejo atrás, quando eu vejo o meu convívio com colegas de trabalho, com colegas de faculdade, eu já trabalhava com isso, sabe? De forma assim, completamente leiga. Mas assim, já trabalhava dessa forma. Todos os caminhos, todos os caminhos, todas as coisas, quando você vai olhar para a sua história, e eu entendo perfeitamente que hoje, Valdilene, nesse trabalho que eu faço, embora eu seja comunicadora, porque eu sou também, mas esse trabalho hoje que eu faço com desenvolvimento humano, e principalmente com mulheres, aí, quando eu olho para trás, e muitas amigas mesmo, de quando eu tinha ainda 16, 15 anos, como você, né, diz assim, Isabel, você já fazia isso lá. E é verdade. Então é como se a gente, quando fizesse outras coisas, estivesse desviando um pouco daquilo que é nossa missão, daquilo que é nosso propósito. Mas aí a gente entra no eixo e as coisas fluem. Aí você começa aí realmente, nesse momento, ativamente a participar. Isso. Já, mas, como é o nome? Mais efetivamente. Efetivamente mesmo, nos processos e tudo, entendeu? E aí eu sempre atuei, eu sempre gostei do âmbito criminal. Mas assim, eu achava interessante o âmbito criminal, mas ele era muito complexo porque eu preciso acreditar no que eu atuo, sabe? Eu nunca advoguei, assim, nunca vivi da advocacia. Não é que eu sou funcionária pública desde 85 e eu nunca vivi da advocacia. Mas assim, eu pegava muito processo de família, tributário, mas aí depois eu comecei a pegar esses casos e a ficar fascinada por esses casos. E interessante que quando eu peguei esses casos, comecei a pegar esses casos na assistência jurídica a essas vítimas, eu percebi que eu sabia muito mais do que eu pensava. Não tecnicamente a advogada, mas a pessoa, porque eu conhecia essas nuances todas de viver. Entendeu? De ser uma criança, de ser um adolescente que passou por isso. Então, eu sou casada há 28 anos de casada, eu tenho um filho de 26, e graças a Deus, assim, tanto eu como meu marido quebramos esse ciclo, nós não temos esse tipo de coisa aqui na nossa família, né? Nós temos uma parceria mesmo, um casamento com companheirismo, com parceria, como deveria ser. E eu sei assim, que a minha realidade não é a realidade da maioria das mulheres, mas eu gostaria muito que elas conhecessem como é você ter um marido parceiro, porto seguro, sabe? É verdade. Porque é muito bom, é muito bom. Muito bom. As coisas ficam mais leves, né? A gente Justamente. tem um companheiro que ajuda a caminhar com a gente, que está ali,
dando força para a gente nas nossas batalhas, nas nossas conquistas, é maravilhoso. E ele que quer ver você ver seu bem, quer ver você subir, quer ver você progredir, entendeu? Isso. E é muito legal uma coisa que você fala aí, que você acabou de falar, sobre a questão do seu passado, né? Que teve esses acontecimentos e que você não deixou que seu passado que aconteceu impedisse você de crescer, de progredir e de você ser o que você é. E mais importante, você transformou a sua dor, ressignificou, deu um novo sentido, e através dessa ressignificação você tem impactado centenas, milhares de vidas, né, através dessa sua história. Então, mais uma coisa assim, maravilhosa, quer dizer, você não foi sucumbida pela sua história, para aquele passado que talvez que ninguém gostaria de ter. Mas a gente tem que honrar, né? A gente tem que contar uma nova história da nossa história. E essa sua história... Quer não... Com certeza, maravilha. E aí você já decidida, já em frente, já participando dos movimentos, aí você se depara realmente, sente que você sempre fez parte disso, né? No sentido de que você já sabia intuitivamente e começa a mergulhar de cabeça nesse universo, né? Mergulhar mesmo, porque quando eu chego nesses movimentos... Sim, quando eu chego nessas ações, entendeu? Eu chego mesmo. Sim. Como diz assim, eu chego para resolver. Porque assim, as clientes que procuram a gente, eu sempre digo, quem vai dizer o que vai ser feito é você, eu posso lhe ajudar. Então assim, é uma coisa assim que eu abraço a causa de verdade. A pessoa não acreditar no que você diz, uma pessoa minimizar seu sofrimento, uma pessoa dizer, mas é assim mesmo. Entendeu? Isso é terrível. Sim. Eu estou lhe ouvindo bem, eu estou lhe ouvindo bem. Então, assim, eu conheço esse outro lado, né? Perfeito. Para mim tá tudo ok, viu? Eu estou lhe ouvindo bem aqui. Você está me ouvindo? Tudo ok, tudo ok. Estou ouvindo, sim. Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo perfeitamente, né? Pronto. Sim, sim. Então, agora, aí vai. Quando você chega... Eu parei nisso. Você chegando. Porque eu acredito mesmo, porque assim, essas mulheres, elas ficam muito carentes, elas ficam muito sem apoio, elas se sentem muito só, elas são muito violentadas quando elas querem, elas são violentadas durante o relacionamento, e elas são muito violentadas quando elas ousam dizer não. Entendeu? Então as pessoas não aceitam quando elas dizem sim, continuam, e as pessoas também não aceitam quando elas dizem não, não quero. Então, assim, eu chego mesmo para apoiar. Então, assim, quando eu tenho uma cliente, eu pego a causa dela como se fosse minha. Literalmente mesmo. Isso. Entendeu? Você tem a empatia, você tem essa característica emocional muito forte. Né? Porque as pessoas que trabalham com isso, elas têm que ter essa característica, porque senão as coisas não acontecem. Então, você se coloca realmente no lugar daquela mulher. Olha, tem alguém me perguntando aqui quem é a mulher de referência na minha vida. Olha, assim, por incrível que pareça, a minha avó, mãe do meu pai, eu não conheci. Ela morreu quando meu pai tinha 15 anos. Eu não conheci, minha mãe não conheceu. Mas eu tenho muito ela na minha cabeça, porque as histórias que a gente ouve dela, muito sofrimento, casou muito jovem, teve muito filho, o filho morreu, ela ficou doente. Meu avô, sabe, não ajudava no sentido de não contribuía com a vida, né? Não contribuía com uma vida legal. Eu penso muito nela, assim, como seria se eu tivesse conhecido. Eu também tive uma tia, que era irmã do meu pai, a única tia que eu tive, que eu também, assim, tenho muito ela na minha mente, sabe? E minha mãe também, que apesar, assim, do sofrimento todo, ela tá aqui, mora aqui comigo, 81 anos, sabe? Não enlouqueceu. Não enlouqueceu, nem se perdeu. Ela foi muito forte, foi quem mais salvou ela. Então, assim, sabe, eu penso muito em... Quando eu tenho duas sobrinhas, eu tenho um filho e duas sobrinhas. Eu penso muito em ser para elas a mulher que eu queria que estivesse do meu lado. Eu penso muito, quando eu converso com elas, quando eu falo com elas, sabe? Para elas sentirem que elas podem contar comigo, qualquer momento, para qualquer coisa. Então, assim... E me diz uma coisa... Vai, fala.
Não, eu já acabei. Eu estou puxando esse lado, né? Eu queria um pouco desse lado que as pessoas não. Eu vejo sempre as entrevistas, eu vejo sempre você, né? E sempre fala do seu lado, desse lado combativo, desse lado militante seu. E às vezes as pessoas esquecem um pouco que você é mãe, que você é mulher, esposa, né? Que você desempenha não só o papel da advogada criminalista, mas vários papéis. E vai administrando da melhor forma, né? E aí, com suavidade, com determinação, com firmeza, vai fazendo o seu trabalho. Aí a gente volta agora, vamos agora para a Valdilene, advogada, a doutora Valdilene, que tem o feminicídio, altos índices de feminicídio, temos aí vários problemas ainda na questão da tipificação, né? De ter uma estrutura, de uma polícia estruturada, aparelhada, tecnicamente, humanamente falando, para detectar a questão do feminicídio. A gente vem agora, a gente tem aqui na cidade de Estância, a Gorete estava aqui, passou por aqui, falou sobre a Patrulha Maria da Penha, que lá foi está sendo como se fosse uma referência, não é? E lá está bem sucedido. E a gente está nesse momento aqui do isolamento social, onde os índices mais praticamente dobrou de violência contra... Pronto, voltou aqui. Pronto, agora voltou. Voltou sim. Estava aqui congelada. Estava travado. Travei aqui. Pausado aqui, o pessoal falou. Mas você ouviu? Mas chegou a ouvir o que eu disse? Não ouvi não, porque pausou. Pronto. Então aí eu vou voltar agora. Gente, eu estou dizendo, você, a gente está vivendo esse momento agora, né, de isolamento social, e a gente tem visto que os índices de violência contra a mulher mais praticamente dobrou. A gente tem o alto índice no nosso país, né, de feminicídio, alto índice, e assim mesmo a gente tem muita dificuldade, porque esse índice que a gente tem, esses dados, é um pouco truncado, porque há uma dificuldade na tipificação, né, dos crimes de feminicídio. A estrutura, a polícia, em termos de material humano, enfim, há todo um material. A gente tem a Lei Maria da Penha, né? Se eu não me engano, são 14 ou 15 anos já da Lei Maria da Penha, avançando vai fazer 14. muito, é uma lei referente, 14, vai fazer 14, não é? Então, tem muita referência, mas a gente falta muita coisa. E aí eu queria, o que é que você, como é que você avalia, principalmente esse momento, né, onde a gente tem um índice alto de violência contra a mulher, e o que é que você atribui a esse aumento? Nesse momento do isolamento? Na minha opinião, o índice alto é de denúncia, de violência não. De violência ele sempre esteve lá, sabe? Então o índice de denúncia, perfeito. Por quê? Porque o que acontecia? Uma mulher que sofre violência todo dia, ou moral, ou psicológica, sexual, física, o que for, ela tem um descanso quando o cara vai trabalhar, ou quando ela vai trabalhar, ou quando ele vai para a faculdade, para a escola, sim. Ou quando ela sai. Quando as crianças vão para a escola, ela tem um pouco de paz. E com esse isolamento social, ela não está tendo essa válvula de escape. Então, é uma panela de pressão sem aquela válvulazinha que sai a fumaça. Então, qual é a tendência? A tendência é explodir, está intolerável. A mulher não pode, não está aguentando mais. Então, tem muita mulher vivendo em cárcere privado hoje, sem acesso à internet, sem acesso a um telefone, ou com acesso a tudo monitorado. Entendeu? Então, assim, perfeito. A gente está falando de violência doméstica para quem? Para quem está ao entorno dessa mulher, principalmente. Perfeito. Se ela está nessa situação que não pode fazer nada, as pessoas que estão ao entorno dela têm que fazer alguma coisa. As pessoas precisam se conscientizar que a violência doméstica e familiar contra a mulher não é um problema da mulher ou da família cometida. O problema é da humanidade. Da sociedade perfeito. Toda, os homens e mulheres têm que se unir para resolver isso. Né? Então, o que está acontecendo? Os índices de denúncia são os índices que aumentaram, porque não tem mais a válvula de escape. Né? É isso que está acontecendo. Aí, quando a gente fala nessa questão, o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata a mulher pelo simples fato de ser mulher. Né? Aqui em Sergipe, hoje, nós já temos 7 esse ano. 7 feminicídios e 6 tentativas. Esse ano. Né? Só esse ano. E aí a gente tem a questão da subnotificação ainda da violência.
né, da violência. Por exemplo, uma mulher que tem hábito... Repare, eu acredito que o feminicídio deveria ser um tipo penal. Deixa eu explicar assim, eu não gosto de falar a linguagem do direito, porque confunde para as pessoas que não são da área. Por exemplo, homicídio. Homicídio, artigo 121. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Feminicídio não é um tipo penal. Feminicídio é uma qualificadora. Uma qualificadora que é dada ao artigo 121, tipo, motivo torpe, motivo fútil. Eu discordo. A lei é assim. Mas eu acredito que o feminicídio deveria ser um tipo penal. Artigo 121-A. Feminicídio. Por quê? A catalogação desses crimes deveria ser mais minuciosa. Preste atenção. Sim. Uma mulher que apanha constantemente daquele companheiro, né? Ou que denunciou, ou que não denunciou, e mais lá na frente ela morre de um problema, de um AVC, ou ela morre de alguma doença decorrente desses espancamentos. Desses espancamentos que ela ficou, né? Isso. É feminicídio? Não. Tá entendendo? Você tá entendendo? Não é. Então, assim, perfeito. O que é o feminicídio? O feminicídio é a mulher que é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Mas não se abrange essa parte. Então, assim, o que é feminicídio hoje? É o homicídio qualificado pelo fato da mulher ser mulher, que acontece na hora. Ou a mulher recebe um tiro, facada, né, estrangulamento, pronto, é aí que é feminicídio. Né? Então, a gente tem muitas coisas que ficam assim, em aberto, mas tudo bem. Sim. Pior é antes, quando não tinha nada, que não nas ordenações, nas ordenações filipinas, tinha lá dizendo que o homem tinha direito de matar a mulher por suspeitar de adultério, né? E tinha direito de doutrinar mulher, crianças, animais, quer dizer, tudo no mesmo patamar. Então, assim, a evolução do direito... E isso, a evolução do direito feminino, a evolução do direito da mulher, dos direitos da mulher, do século passado para cá, teve um percurso ótimo. Eu até escrevi sobre isso. Eu vou até mandar para você. Eu escrevi sobre isso, foi publicado no MPJus. Algumas leis que vieram, que modificaram, para igualar os direitos. Sim. Porque quando a gente diz que quer igualdade, quer ser igual aos homens, não é igual fisicamente, biologicamente, não. Sim, a gente quer igualdade de direitos. Dos direitos, exatamente. Isso, direitos. Nas ocupações de poder, né? Porque no mesmo salário, exercendo a mesma profissão, né? No mesmo salário. Né? Então, assim, a igualdade que a gente quer é isso, a igualdade de direitos e de deveres. Porque hoje a gente tem menos direitos e mais deveres. Então, vai. Sim. Diga, pode dizer. Não, mas essa parte que eu quero fazer. Eu ia falar, a gente conhece, eu estava conversando esses dias sobre a questão dessa violência, e a gente conhece, é a mais divulgada, né, a violência física. Física, né, que a mulher passa porque é visível, né, mas existem outras formas de violência que as mulheres sofrem, a violência psicológica, a violência patrimonial. Existem homens que ficam com todo o dinheiro da mulher, gerencia todo o recurso, né? E elas ficam ali submissas. E, além disso, eles, às vezes, têm homens que utilizam o nome da mulher, né, em empresas que abrem, e depois faz coisas absurdas, e depois deixa todo aquele legado sujo no CPF da mulher, no registro e tudo da mulher. E também a questão psicológica. E aí eu vejo que essa psicológica a gente tem uma maior dificuldade, né, de você identificar, né, mas não deixa de ser tão perigosa quanto as outras. Não é isso, Val? Porque assim, as violências que constam na Lei Maria da Penha, isso eu estou me falando, gente, no âmbito familiar e doméstico, nas relações afetivas e domésticas, porque fora tem várias violências, né? Tem o assédio moral, assédio sexual, tem importunação sexual, tem várias coisas lá fora. Tem a violência institucional, que é quando a mulher procura os meios, né, do Estado para resolver a situação. Então, eu estou falando no âmbito doméstico e familiar, né, do lar. Então, na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, tem lá a violência física, que é que todo mundo conhece. Aqui causa lesão corporal, né, que precisa fazer o exame de corpo de delito para provar
certo? E as ações desse tipo de violência é ação pública incondicionada. O que quer dizer isso? Não depende da denúncia da vítima. Da permanência da vítima, não depende da vítima querer, né, continuar com o processo. Não depende disso. Se houve lesão corporal, ela foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. Né? Então, a violência moral é aquela que está no Código Penal. A injúria, calúnia e difamação. Né? Esses tipos que estão no Código Penal. A violência patrimonial que você falou aí é essa questão. Sim. Ficar com os bens, é não deixar trabalhar, destruir documentos, destruir equipamento de trabalho dela, destruir celular, destruir notebook. Ela é costureira, ele destrói as máquinas. Ela é cabeleireira, ele destrói as coisas. O casal tem carro, ela não pega. Ela não sabe qual é o patrimônio do casal, ela não administra nada. Às vezes o salário dela vai todo para ele, ou ele mesmo já recebe. Então isso tudo é violência patrimonial, muito praticada, uma das mais praticadas depois da separação. Né? Porque geralmente o patrimônio é todo retido por ele, então é uma das mais praticadas. Sim. E eu peço sempre, uma das medidas protetivas que eu peço sempre, que são inúmeras medidas protetivas, uma das que eu peço sempre é de sustar cancelamento de procurações. Porque tem muita mulher que não sabe se tem procuração passada para o marido. Aí nós temos a violência sexual. Isso, sem saber. Não que ela seja leiga, porque às vezes a pessoa não é leiga e assina e não sabe. E aí, gente, tem a violência sexual, que não é só, além de ser a prática de sexo, quando se a vítima querer, ou práticas que ela abomina, também tem a questão de ser promíscuo e não usar camisinha, de proibir que use contraceptivo, tudo isso é violência sexual. E essa violência psicológica, que para mim é assim, eu acho que quando você faz uma catalogação, poucas mulheres não já sofreram a violência psicológica. Porque a pessoa pode sofrer a violência psicológica sem nunca ter ouvido um grito. Sem nunca ter recebido um beliscão, nem um puxão de cabelo. Então a pessoa faz, ele nunca gritou comigo, ele nunca me xingou, ele nunca me bateu, mas a pessoa teve a identidade toda apagada. Sabe quando você tem a identidade apagada? Né? Que você deixa de ser você. Que você não tem amor próprio, que você é insegura, que você morre de culpa de tudo, você morre de medo, de culpa, de insegurança, né? De angústia. E aquilo tudo acaba com você, porque a violência psicológica, ela tira a alma da pessoa de canudinho. Sabe? Deixa só a casca. E você ainda se sente culpada, não é? Justamente. Você se sente culpada, porque eles também entram num processo de colocar você... Não é? Há um processo que, não sei se tem um termozinho em inglês, né, da questão de enlouquecer a mulher. Né? Ele conta a história, pega as histórias que ela disse e distorce. Aí ela diz, mas eu não disse isso. Ele, você não disse? Olha, você disse. E vai um processo de enlouquecimento mesmo. Ela vai ficando com a sua saúde emocional, a sua saúde mental extremamente afetada. Então, assim, ela põe em dúvida ela mesma. Ela questiona. Olha, Val, fizeram a pergunta aqui para mim e para você. Essa pergunta vai para as duas. Um homem que bate, maltrata com palavras, é um costume cultural, é um ou é uma psicopatia? Não é costume cultural, já vou logo lhe dizendo. Não é costume, não é cultural. Não é? Essa história que muitos homens se escondem, né? Não são todos, mas justamente esse daí, que se escondem nessa história de que fui educado assim, não justifica, não é? Não faz sentido, não cabe mais. Eu vejo assim, como ela falou. Tem outra pergunta também que eu vou responder de Paulo, que ele está perguntando assim, como prova a violência psicológica. E eu faço questão de falar sobre isso. Olha, perfeito. A sujeição feminina, a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero é uma questão histórica, política e cultural, do meu ponto de vista. Certo? Sim. Só que, além dessas três coisas, tem um recorte de caráter. Por quê? Eu digo, como você falou, por que não justifica? Porque nem todo homem faz. Se fosse uma questão só cultural, ou só histórica e só política, todos os homens faziam. Por que tem homens que não fazem? Porque tem um recorte de caráter, que a pessoa se adequa àquelas ações. A pessoa gosta de fazer aquilo. Não tem nada de psicopatia. Identificação, né? Identificação. Uma identificação.
Tem um Então, termo que fala... ela vai, Val, nessa questão, ela fala nessa questão da psicopatia, porque essas pessoas, elas têm prazer de ver a mulher, na verdade, sofrendo. E ele não sente, né, gente? Voltou aqui. Voltou, vamos. Mas a gente resiste. Resiste. O que eu estou querendo dizer é assim, existe sim uma perversão, uma psicopatia, mas não no sentido de patologia, de tornar o cara inimputável. É bom que se deixe claro. Ele não é doente, porque quando a gente diz inimputável, não é doente. Não, porque eles alegam que são depressivos, que tem problema, mas não podemos correr para esse lado de doença. Né? Muito bom doença só para maltratar os outros. Então, isso tem que ficar claro. Então, além de tudo, é bom que fique claro que os homens não são todos iguais, os homens todos não praticam esse tipo de coisa. Precisa ter uma identificação, precisa ter uma falha de caráter. A maioria esses homens que fazem violência doméstica, que praticam, que abusam, eles são homens com baixa autoestima, homens covardes, extremamente covardes, porque o receio com eles não é coragem, é covardia, porque quem é covarde é ardiloso, é traiçoeiro, né? Então, assim, e sobretudo, eles são assim, muitos deles têm uma sexualidade mal definida. Por conta de quê? Falta de afinidade com o pai, às vezes não recebeu um beijo, um abraço, crescem com aquele jeito brusco. Que isso pode ser revisto se a pessoa quiser. Agora, muitos deles não querem porque se identificam. É muito bom. Então, precisam de alguém para subjugar. Eu não sei se vocês já ouviram falar no abusador que é narcisista, né? O relacionamento do abusador narcisista. Ele precisa ter alguém para culpar, para jogar toda a responsabilidade dos seus atos inconsequentes ou irresponsáveis. Então, é isso que acontece nesses relacionamentos. E aí, quando a gente fala da violência psicológica, que o colega perguntou aqui como provar... Sim, foi Paulo, hoje, né? Foi Paulo. Hoje, a violência psicológica, nós trabalhamos com a segunda parte do caput do artigo 129. A segunda parte do caput, porque fala na lesão, lesionar fisicamente ou oferecer ameaça, se eu não me engano, mais uma coisa assim, à saúde de outrem. Né? Quando você fala em saúde, no caput do artigo 129, é porque eu não gravei as palavras certas. Quando você se refere à saúde, aí você vai para o conceito de saúde da OMS. O conceito de saúde da OMS, Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, social e psicológico. Então, se você não tiver com essas três coisas em harmonia, você não está com saúde. E se ameaça a sua saúde, a gente pode enquadrar a violência psicológica no caput do artigo 129. Existe uma relutância de muita gente não aceitar. E o que é que eu faço? Quando acontece comigo que eu sou advogada, se a cliente já fizer acompanhamento psicológico, eu peço um relatório da psicóloga que acompanha ela. Porque todo mundo sabe que relatório não se dá. Eu vim aqui pegar um relatório. Não é isso, né? Tem que ter um acompanhamento profissional, só dar um relatório. Porque o que é que a psicóloga vai dizer? A psicóloga não vai dizer, ela sofre isso. Não, a psicóloga vai dizer o estado emocional da pessoa. E aí é que se vai provar que é decorrente daquela vida, daquela situação beligerante que ela vive. Né? É aquela situação de tortura, literalmente psicológica. Sim. O doutor Paulo fez a pergunta que eu também iria fazer, né, da dificuldade de se conseguir provar a violência psicológica. Isso. Mas, assim, você traz que é possível. Claro que ela dá é mais desafiadora, né, para se provar, mas é possível, existem as ferramentas. E a gente sabe que a psicológica, esses homens, esses agressores, esses abusadores, né, da saúde mental dessas mulheres, da violência, eles são, na sua grande maioria, são pessoas agradáveis, são agradáveis com os amigos dela, ele é gentil com as mulheres. Quando aquela mulher vai falar com aquela outra, diz, nossa, é a mesma pessoa. Então, ela é terrível, porque, como você diz, ela anula a mulher. E chega um ponto que ela diz assim, eu vou desabafar, eu vou falar com quem? Eu vou recorrer a quem? Né? Até a justiça tem essa dificuldade.
Então, ela acaba com a identidade da mulher. Gente, Então, manda isso que coração você... aí pra gente ver que vocês estão gostando. Manda Então, coração, que você... porque eu sou toda afetiva, viu? Eu sou toda afetiva, gosto de coração, estou sofrendo muito nesse isolamento porque sou sinestésica, gosto de abraçar, de beijar, mas enfim, são os novos tempos e a gente vai se adequando Vai e se adequar, né, vai utilizando. Mas vamos lá, Val, pode dizer. Então, como eu estava dizendo a você, então, eu vou falar continuar falando da violência psicológica, e depois eu falo dessa personagem, desses caras. Aí o que acontece? Quando a mulher não faz acompanhamento psicológico, a gente encaminha para ela fazer, ou pela rede, né? Se ela puder fazer particular, ótimo. Se ela não puder fazer, a gente encaminha pela rede. Porque aí depois a gente pede esse laudo, porque inclusive pode pedir a perícia do próprio Tribunal de Justiça, porque as mulheres que sofrem violência assim, desse tipo, elas têm estresse pós-traumático igual ao de um soldado no pós-guerra. Então, assim, gente, não venha pra cá com conversa. Ai, tem mulher usando a Lei Maria da Penha. Pode até tentar, mas não é, você não tem como fingir certas coisas. Não tem como fingir. Você conversa com uma mulher e meia hora você sabe o tamanho da dor e da confusão mental que a pessoa fica quando a pessoa sofre violência doméstica. Entendeu? Esculhamba a pessoa toda, é como se passasse um liquidificador na alma da pessoa. Detona, e aí o que acontece? Detona com a pessoa. E aí o que acontece? Eu estava falando dessa violência psicológica, você falou... Sim, e esses homens, eles são manipuladores, eles têm uma aparência, uma visão para a sociedade, do cara gente boa, do tio legal, do vizinho prestativo, do colega de trabalho maravilhoso, do profissional competente, que cumpre horário, que nunca deixou nada a desejar. A regra é que eles não têm sequer passagem pela justiça, nenhuma, nem de uma cobrança. Nunca pisaram numa delegacia. Então eles se vangloriam disso. Na minha casa nunca faltou nada. Essa mulher é uma ingrata. Cidadão de bem. Isso, cidadão de bem. É o provedor, é o cidadão de bem, né? Investi nessa mulher e ela não reconheceu. Eu investi nessa mulher, ela não reconheceu. Na nossa casa não falta nada, tem de um tudo. Tem de um tudo. Mas não tem o que é essencial, que é respeito. Respeito. Não tem respeito. Que é isso que as mulheres, que nós queremos, é respeito. Nem mais, nem menos. Respeito. Perfeito, Val. Apenas. É o dito cidadão de bem mesmo. Então o que acontece com essas mulheres? Elas ficam desacreditadas. E outra coisa, elas ficam extremamente com a confusão mental. E elas vêm como? Elas vêm carregadas de vergonha, medo e culpa. Esses três sentimentos vêm nas costas delas aqui, ó. Vergonha, medo e culpa. Aí, por exemplo, você chega num lugar e vai conversar com uma pessoa. Ah, eu fiz... Mas, mulher, você devia ter tido calma, espere, ele vai melhorar. Homem é assim mesmo. Ruim com ele, pior sem ele. Ele é pai dos seus filhos. O que Deus uniu, o homem não separa. A mulher sabe edifica a sua casa. Entendeu? Então tenha calma. Amor, você vai consertar ele. Né? Pense nos seus filhos. Cuidado, seus filhos, se você separar, seu filho vai usar droga, sua filha vai ser prostituta. Então tudo isso é colocado na cabeça da mulher. E ela ouve uma mãe dizer, minha filha, seu pai me bateu a vida toda, depois ele deixou de bater. É assim mesmo. Homem é assim mesmo. Mulher sem homem, mulher sem nome. Isso tudo é aqui, olha. Na cabeça da mulher. A gente se cria ouvindo que nós somos uma panela que precisa de tampa e uma banda de laranja que precisa da outra. A gente não ouve alma gêmea. Alma gêmea. Como se você precisasse de outra pessoa para validar você. Para validar. Pronto, você usou a palavra correta. Para validar. Se você não fosse o suficiente. Eu sempre falo isso aqui. Que amor próprio não é egoísmo, que você não pode ser feliz a dois se você não for feliz sozinha, que o outro não vai trazer a sua felicidade, mas você precisa ser feliz só. Mas a gente, né, ainda do século passado, ainda existe esses resquícios fortes de educar a mulher, como você disse, da alma gêmea, da banda, da chaleira, da tampa da chaleira, né? Da chaleira, sei lá, enfim. Mas é isso mesmo. Então, o que a gente se cria ouvindo? Primeiro, a gente se cria ouvindo não.
Sim, fica. Isso. Pode dizer. A gente... Eu queria, porque a gente já está aqui com 10 minutos, falta 10 minutos, mas ainda tem tempo. E aqui, aí eu queria aqui, como eu trabalho com essas mulheres que passam justamente por esse processo de violência doméstica, a gente sabe que elas são atingidas essencialmente lá na sua autoestima. Eu queria que você, né, dissesse aqui para todas essas mulheres que estão aqui nos acompanhando, para os homens também, que são parceiros, e eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente diz lá que nós não somos contra os homens, nós só somos a favor das mulheres. Eu queria que você dissesse assim, na sua visão, qual a importância da autoestima, né, para as mulheres? Então, eu sempre digo que na socialização da mulher é retirada a autoestima. O amor próprio é retirado. Ela sempre se vê em função de alguém. A gente não cria uma menina para ela ser plena, maravilhosa. Não, ela tem que ser linda porque o homem gosta de mulher bonita. Ela tem que criar o cabelo grande porque o homem gosta de cabelo grande. Ela tem que ser magra porque o homem não gosta de mulher gorda. Então, nós não criamos pessoas plenas. Nós não damos uma educação paritária. E do homem, da socialização do homem é retirado o cuidado. Homem não cuida dele mesmo, não cuida da esposa, não cuida da casa, não cuida de criança, não cuida de pai e mãe idosos. Então, assim, o cuidado é retirado dos homens, porque o cuidado é uma habilidade humana. Deveria ter, né? Tem que ter. E a mulher é retirada da autoestima. E aí a gente é criada em função do que os homens gostam, do que os homens querem. E alguém falou aqui, mulher não é centro de reabilitação de homem, mulher não é oficina de embuste. A primeira coisa que a gente tem que saber, mulher não é oficina de embuste. A gente tem que parar com essa história de resgatar. Com você vai ser diferente. O cara matou e esquartejou a outra mulher, mas é porque ela era safada, vagabunda, com você vai ser diferente. É isso que nos dizem, né? E aí o que acontece? A autoestima é retirada da nossa vida, a gente nunca se vê como prioridade. A mulher que se vê como prioridade é vista como egoísta, como você acabou de dizer, é vista como egoísta, mas o homem não. O homem sempre é visto como prioridade e ele está acima de tudo. Tanto é que se você casar com um cara, ele passar num concurso, no inferno da pedra, você tem que ir atrás dele e deixar tudo. Se for o contrário, ninguém exige. Ninguém exige que ele faça, né? Então são essas coisas. Você pode ser uma pessoa... E se ele é transferido, você não vai para o seu marido, você vai deixar, se é o contrário, você vai, né? Não existe isso, perfeito. É, isso. E aí, você não vai, ele vai arrumar outra, porque é assim, né? É assim, é desse jeito. Então, o que acontece? A gente não é ensinada a ter essa autonomia. E eu digo sempre às mulheres, a gente tem que encorajar as mulheres primeiro. Antes do empoderamento, vem o encorajamento, porque o encorajamento é individual. Eu me encorajo, você se encoraja, aquela. Depois que a gente se encoraja, a gente juntas e juntos, é que a gente muda a condição social, porque o empoderamento feminino só vai acontecer depois que tiver mudança de comportamento social. No dia que a gente não julgar mais uma mulher porque ela vestiu uma roupa curta, no dia que a gente não julgar mais uma mulher porque ela não quis ter filho, no dia que a gente não julgar mais uma mulher porque ela é homossexual, no dia que a gente não julgar mais uma mulher porque ela não quer casar. Então, assim, isso aqui é empoderamento. E isso só pode acontecer se for coletivo. Não é questão capitalista de eu ter dinheiro, de eu viajar. Não, isso é outra história. Porque você pode ter uma autonomia financeira e não ter psicológica. Repare, eu sei que o tempo está curto, mas só para você ver como, rapidinho, como as nomenclaturas ofendem a gente. Nós somos chamadas, nós somos assim, quando você vê um casamento, você vê lá o celebrante dizer, eu vos declaro marido e mulher. Aí você faz, poxa, eu estou passando a ser mulher agora. Antes eu era o quê? Um extraterrestre, porque ele passou a ser marido naquele momento. Né? Porque marido é uma condição provisória. Hoje é, amanhã pode não ser. Mulher não é uma condição provisória. Então, por que não diz marido eu vos declaro mulher, casados? Né? Ou por que não diz eu vos declaro casados, ou declaro isso? Não. Aí, quando você se separa, você passa a ser ex-mulher de fulano. Como se ser mulher só fosse enquanto você está atrelada a um homem. Então, até a nomenclatura... Como se você só se torna quando casa e deixa de ser quando se separa. Separa, entendeu? Você perde a identidade e passa a ser. Quem é aquela? Ex-mulher de João, ex-mulher de Pedro. Você perde a identidade. Então, assim, essa questão da identidade, a maior violência que o patriarca odiar a liberdade feminina, principalmente a liberdade
sexual e apagar a identidade da mulher. No dia que você casa, você deixa de ser gente. Você vai ser mãe, esposa. E se você não quiser ser mãe, é um inferno. Então, assim, eu gravei um vídeo pro Dia das Mães e a pessoa me perguntou qual foi o meu maior desafio de ser mãe. Meu maior desafio de ser mãe é todo dia dizer que ser mãe não me define, não me define. Ser mãe é uma parte do que eu sou. É uma parte do que eu sou. Entendeu? Isso. Então, assim, eu sou mãe, eu poderia não ser, que eu não seria, Valdirene. Você sabe, tem mulheres que não querem ser mãe, e nem por isso o fato delas não quererem a maternidade não diz que ela é menos mulher ou mais mulher, não é? Então, isso é uma coisa muito... É como tem as questões, às vezes, em acidente. Você vê, hoje vemos menos, mas a gente ainda vê, quando tem um acidente, alguma coisa... Tinham três homens, tinha um policial, sempre falam isso, tinha um policial, uma mulher, né? Como uma coisa diferente, ainda tem uma nomenclatura com isso. Val, meu amor, a gente está aqui, faltando 4 minutos, quero que você faça as suas considerações finais, quero dizer que amei, quero mais, depois quero bis, né? Amanhã eu vou estar aqui também com uma outra mulher incrível também, agradecer a sua disponibilidade. Quero dizer que precisamos também de mais mulheres ocupando espaços na política. De poder, é? Isso. Precisamos de mais mulheres ocupando para justamente legislar, não é, por aquele segmento da sociedade que é maioria, não é? Né? E que eu sempre digo aqui, quando a gente cuida da mulher, a gente cuida da sociedade. Então aqui, eu já agradeço e lhe dou aí 2 minutos para você fazer suas considerações finais. E agradecer a todo mundo que participou, não é? Teve gente que não teve como participar, eu não tive como ler tudo, mas enfim, Gigi, poetisa, Verônica Andrade, beijo grande. 2 minutos aí para você. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada sempre por conversar sobre esses temas, para a pessoa também entender que por trás dessa profissional existe uma mulher normal como qualquer pessoa, passiva de erro, de acerto, né? Sou mãe, mas nunca planejei ser, e a gente tem que entender que as mulheres a maternidade compulsória e o casamento compulsório tem que parar de existir, porque é violência também, outro tipo de violência contra a mulher, né? Você imputar a mulher, ela tem que casar e ela tem que ter filho. Então, o que eu digo às mulheres é isso. Tome a rédea da sua